Somos o Fórum em Formação de Alagoas, endereçamos nosso desejo de trabalho pela causa psicanalítica ao estilo de trabalho e transmissão proposto pela Federação da EPFCL Brasil, Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, assim denominada para evocar o conceito criado por Jacques Lacan do campo do gozo, estruturado pelos laços sociais, como está descrito na página de apresentação do site da escola, da EPFCL Brasil. E como Fórum de Formação, procuramos estreitar nossos laços transferenciais de trabalho junto à EPFCL, contando com o apoio dos seus membros, sempre que possível, em nossas atividades. Falando desta atividade especificamente, porque nós aqui do Fórum de Alagoas Informação temos várias atividades, que estão acontecendo, tem a leitura do seminário, o estudo, na verdade, do Seminário 5, a leitura do Seminário 1, temos o trabalho de estudo também do livro dos Fundamentos da Clínica. Então, assim, estamos abertos ao trabalho. Quem desejar, se aproxime da gente, É só buscar a gente aí pelas redes sociais, a gente está sempre promovendo aí os cards, com as nossas atividades. Bom, falando desta atividade especificamente, Freud ao pé da letra, onde nos dispomos a leitura linha a linha, e o diálogo, que eu chamo de um diálogo exploratório, de um dos livros de Freud. Nesse momento, a gente está atravessando a interpretação dos sonhos. Já contamos com o amparo epistêmico da querida Rainer Mello, que também é analista membro de escola, membro fundadora do Fórum do Rio de Janeiro, e que nos falou, sobre a interpretação dos sonhos e a clínica psicanalítica. Então, quando a gente encerrou aí os 5 capítulos, o 5º capítulo, a gente convidou a Rainer e ela veio falar para a gente lindamente, foi bem emocionante e muito importante a fala da Rainer para a gente. Quando chegamos no capítulo 6, onde Freud se debruça sobre o trabalho do sonho, o título do capítulo é esse, o trabalho do sonho, e demonstra seu profundo interesse pela linguagem cifrada e codificada dos sonhos, em condensações, deslocamentos e simbolismos, para velar o desejo inconsciente do sonhador, podemos contar com o amparo epistêmico dos queridos colegas membros do Fórum do Mato Grosso do Sul e do Ágora Instituto Lacaniano, numa mesa redonda que foi posta para um banquete. Os colegas Marcelo Bueno, Nathalie Bezerra, Priscila Pesqueira e Isloane Machado. São laços transferenciais constituídos pelas transmissões desses colegas em grupos de estudos e seminários nesse percurso que fazemos rumo à escola. E como nos emocionou, a disposição ao trabalho desses colegas. E hoje, ainda atravessando o capítulo 6, estudamos com Freud que o sonho promove todo esse trabalhão de condensar, deslocar, produzir absurdos, como a gente vem lendo, para desviar, encobrir, censurar qualquer sinal do insuportável do desejo do sonhador. Afinal, o sonho é a realização de um desejo, como sustenta Freud desde o capítulo 3. Como, então, alguém poderia suportar o horror que seu desejo viesse a lhe causar? Só sonhando, Bom, e então, com a vinda da Andréa Maceió, como já falei, em setembro, daqui a menos de um mês, confirmada, para o lançamento de seu livro, iniciei a leitura dele, e me deparei com sua primorosa elaboração sobre o desejo infernal na interpretação dos sonhos. Eu tinha que convidá-la, E que alegria você ter aceito, André, esse convite. Então, vamos nos preparar para a sua vinda em setembro, Como você disse, um esquenta aí para a sua vinda, E aí, assim, esse fórum do Campo Lacaniano de Alagoas Informação, eu já vou passar a palavra para a Andréia,
Tenho a honra de receber a Andréa Bruneta, essa psicanalista tão querida e extremamente respeitada por seu rigor ético e estilo de trabalho e transmissão inconfundíveis. Pela robustez de seus estudos e pesquisas, dispensaria qualquer apresentação nessa comunidade psicanalítica. Mas faço questão de ler a apresentação que consta em seu livro, né, esse mais novo livro, O Diabo e Suas Máscaras, a Tríade Infernal do Desejo, publicado esse ano, né, 2023, e que a Andréa está andando, né, Andréa viajando pelas cidades, pelos fóruns, que a Andréa é uma viajante, né, para fazer o lançamento desse livro. E a gente não podia ficar de fora, né, ainda mais que a Andréa é uma grande incentivadora da nossa Constituição enquanto fórum. Então, a Andréa Bruneta é psicanalista, psicóloga, AME, analista, membro de escola, da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro fundadora do Ágora, Instituto Lacaniano, e membro fundadora do Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul. É mestre em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, autora de vários textos, né? E além do Diabo e Suas Máscaras, que vamos lançar também em Maceió, é autora dos livros Psicanálise e Educação sobre Hefestos, Édipos e outros desamparados dos dias de hoje, publicado em 2008, e sobre Amores e Exílios, na fronteira da psicanálise com a literatura, publicado em 2013. Andréa é apaixonada por seu trabalho com a clínica, por viagens e literatura. Andréa, a palavra é sua, fique à vontade. Só me diga uma coisa, assim, você quer que a gente... Você quer falar e depois a gente abre para discussão, ou as pessoas podem ir te perguntando? Como é que Eu, você prefere? eu acho que podem ir me perguntando, porque vamos fazer assim um debate, em vez de parecer uma conferência e depois as pessoas perguntam. Podem ir me perguntando. Eu só queria ressaltar algo que várias pessoas escreveram, eu vi que apareceu aqui, que tinha um ruído, agora nesse momento sumiu, mas tinha um ruído muito incomodativo, vamos dizer. Alguém estava com o microfone aberto. Bom, eu acho que agora parou. Tá. Então, eu queria começar agradecendo o seu convite, Catarina, agradecendo ao Fórum Informação de Alagoas, e para mim é uma alegria, porque acompanho esse trabalho desde o começo, ver o percurso de vocês, ver o tanto que estão estudando, e eu acho que você já contou aí nesse trabalho como, eu vou dizer assim, nós somos o Mato Grosso do Sul e Alagoas, fóruns irmãos, não se diz assim cidades irmãs, assim, quando tem uma ligação e um trabalho, então a gente pode dizer do fórum também. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite para eu ir em setembro, e aí quando você me disse para eu participar, em função de você ter lido o primeiro capítulo do livro, e você viu que eu falo sobre a interpretação dos sonhos nesse primeiro capítulo, eu disse assim, então vai ser um esquenta, quer dizer, alguma coisa que eu começo a falar do livro para depois continuar falando com vocês mês que vem aí em Maceió. O que eu pensei, então? Eu pensei em ler 2 ou 3 páginas do livro, 2 ou 3 páginas, fazer um resumo do sonho da injeção de Irma, e aí eu vou pegar 2 aspectos. Eu chamei essa minha fala, então, o desejo infernal e a interpretação dos sonhos. Eu vou tomar 2 características para dizer por que o desejo é infernal. É claro que a gente pode dizer que o desejo é infernal, com Freud e Lacan, de várias formas. Eu acho que cada capítulo desse livro eu vou dizendo, o diabo é isso, o diabo é tal coisa. Então, mas eu vou tomar só o porquê o desejo é infernal, só com a interpretação dos sonhos hoje, então. E aí, à medida que eu for falando, vocês vão me perguntando, vão comentando, porque eu não acho que eu nem tenho voz
e nem o que eu preparei dá 2 horas, viu? Nem sei se eu tenho voz para 2 horas, mas então vamos lá. Vou tomar 2 características do infernal do desejo: o lugar do outro, o sonho como lugar do grande outro, o sonho como um lugar estrangeiro, né? O estranho, o não familiar, um Heimlich. Isso que Freud vai dizer mais adiante de sua obra, mas de certa forma ele já mostra aqui. E também infernal porque é insatisfeito. E aí vou dar um exemplo, um exemplo do sonho com o diabo que não está no livro, né? Que não está no livro, embora no livro tenha muitos exemplos de novelas e romances com o diabo, essa não está. É uma novela de Tolstói que se chama De Quanta Terra Precisa um Homem. Eu, eu comprei uns meses atrás, aí falei, se eu tivesse lido isso aqui antes, tinha colocado no livro, mas, bom. Então, eu vou ler na página 23 do livro, vou ler assim. No livro A Interpretação dos Sonhos, grande obra em que Freud descobriu o que era o inconsciente, ele escolheu como epígrafe um verso da Eneida, de Virgílio. Flectere sinequeus superus aqueronta movebo. Ele escolheu esse verso e colocou lá como epígrafe aqueronta movebo. Então, a frase foi dita por Hera em suas tentativas de ajudar o troiano Enéas a fundar Roma. Sua tradução seria alguma coisa como: se não posso vencer os deuses superiores, moverei o Aqueronta. O Aqueronta é o rio do inferno. Só se chega ao inferno atravessando o seu rio. A via régia do inconsciente, os sonhos, não são os deuses superiores, mas o infernal. E a gente poderia pensar que não se chega até o final de uma análise sem atravessar muitíssimas, milhares de vezes esse rio que é o Aqueronta, e interpretar os próprios sonhos e se haver com essa via régia do inconsciente, né? Bom, então, Freud vai dizer assim, que os sonhos alucinam, que os sonhos substituem os pensamentos por imagens visuais. Mais adiante eu vou comentar isso melhor, com coisas que eu nem coloquei nesse capítulo. Nos sonhos, parece que não pensamos, mas passamos por uma experiência. São experiências verdadeiras e reais. Às vezes as pessoas dizem que um sonho é tão intenso, tão pregnante, que a pessoa acorda e pensa que aquilo realmente aconteceu. Precisa um pouco de tempo para perceber que é um sonho. Né? E alguns sonhos são tão angustiantes que as pessoas dizem durante o sonho isso é um sonho. Né? Bom, Freud cita vários autores, e se vocês terminaram o capítulo 6, vocês viram a travessia que Freud faz pela filosofia, pelos filólogos, pelos autores da antiguidade, sobre o que cada um escreveu sobre os sonhos. E aí ele diz assim, ele cita um médico e filósofo italiano, Vincenzo Benini, e diz: alguns de nossos desejos, que pareciam por algum tempo sufocados e extintos, são despertados novamente. Paixões antigas e soterradas revivem. Coisas e pessoas nas quais nunca pensamos aparecem diante de nós. Assim, Freud relaciona o demoníaco com o lugar do inconsciente, com o exemplo de Giuseppe Tartini e sua sonata requintada, Il Trilho del Diavolo, o trilho do diabo, então. O compositor e violinista italiano, em 1692, mas que desde cedo viveu na Itália, porque, bom, ele é da Eslovênia,
Tartini sonhou ter vendido a alma ao diabo, o qual, em seguida, apanhou o violino e executou nele uma sonata de extraordinária beleza. Tartini acordou e anotou tudo o que lembrava. Interpretou que foi o diabo quem compôs aqueles acordes. Freud dá esse exemplo para dizer que a realidade psíquica inconsciente passa a ser produto do próprio sujeito. Então, não quer dizer que não se interpretava sonhos, e nós temos aí, né? O sonho, José interpretando os sonhos dos anos todos de miséria aqui no Egito. Enfim, os sonhos são interpretados desde a antiguidade. Só que são interpretados como uma mensagem que vem de outro lugar, como um lugar do estranho, né? Como esse lugar outro, o que Freud faz é dizer, é do sujeito, é do sujeito. É uma verdade que foi recalcada e que ele mantém como estranha a si mesmo, o que vai levar Lacan a dizer que é um saber sem sujeito, né? Então, o que Freud faz é dar um lugar psíquico para os sonhos. Em vez de dizer que é uma mensagem dos céus, é sobrenatural, é do demônio, é, é, é isso que o demônio vem no sonho colocar uma sonata inteira para um compositor, Freud diz, é teu, né? E ele tem um sonho que é considerado o sonho inaugural da psicanálise, é considerado porque o próprio Freud diz. O próprio Freud diz assim que um dia esperava que tivesse uma placa ali, uma placa onde dissesse aqui Sigmund Freud descobriu o que é o inconsciente, né? Eu, numa nota de rodapé, explico isso. Freud estava em Belleville, numa estação, e quando teve esse sonho. Então, o sonho, rapidamente. Para sustentar que o sonho é realização de desejo, ele nos apresenta esse sonho inaugural, que é o sonho da injeção de Irma. Então, é assim, o sonho. Um grande salão, numerosos, eu vou ler o sonho todo, vocês que estão estudando, já estudaram o sonho, vai parecer redundante, mas vamos lá. Um grande salão, numerosos convidados que estávamos a receber, entre eles estava a Irma. Imediatamente levei-a para um lado, como se para responder à sua carta e repreendê-la, por não haver aceitado ainda a minha solução. Disse-lhe o seguinte: se você ainda sente dores, é realmente por culpa sua. Respondeu: se o senhor pudesse imaginar que dores tenho agora na garganta, no estômago e no abdômen, estão me sufocando. Fiquei alarmado e olhei para ela. Estava pálida e inchada. Pensei comigo mesmo que, afinal de contas, deixara de localizar algum mal orgânico. Levei-a até a janela e examinei-lhe a garganta, tendo dado mostras de resistência, como as mulheres com dentaduras postiças. Pensei comigo mesmo que realmente não havia necessidade dela fazer isso. Em seguida, abriu a boca como devia e no lado direito descobriu uma grande placa branca em outro lugar. Localizei extensas crostas cinza esbranquiçadas sobre algumas notáveis estruturas crespas que, evidentemente, estavam modeladas nos cornetos do nariz. Imediatamente chamei o Dr. M e ele repetiu o exame e confirmou. O Dr. M tinha uma aparência muito diferente do comum. Estava muito pálido, claudicava e tinha o queixo escanhoado. Meu amigo Otto estava também agora de pé ao lado dela, e meu amigo Leopold auscultava através do corpete e dizia: ela tem uma área surda bem embaixo à esquerda. Também indicou que uma porção de pele no ombro esquerdo estava infiltrada.
Notei isso da mesma forma que ele, apesar do vestido. E me disse: não há dúvida que é uma infecção, mas não tem importância. Sobreviverá à disenteria e a toxina será eliminada. Estávamos diretamente cônscios também da origem da infecção. Não muito antes, quando ela não estava se sentindo bem, meu amigo Otto aplicara-lhe uma injeção de um preparado de propilos, ácido propiônico. E aí Freud, para encerrar o sonho, vê a fórmula, que é a forma da trimetilamina, né? Ele via a fórmula em grossos caracteres. E é assim que termina esse sonho, né? Esse sonho, que é o sonho inaugural, né? Lacan vai comentar sobre ele no Ator Dito. Vai fazer uma certa brincadeira, inclusive, e data o seu texto com o aniversário da queda da Bastilha, e faz uma brincadeira de dizer que estava em Belém, Bela Mirada, que é como Bellevue, onde Freud realmente teve esse sonho, né? Então, bom, eu não vou ler toda a interpretação, mas vou pegar assim alguns trechos. O sonho é todo feito de três amigos, é, três amigos, a fórmula da trimetilamina. E se a gente for pensar o sonho que eu não tinha antes me detido nisso, mas o sonho anterior, onde Freud fala do trilho do diabo, é um tri também, né? Então, a gente tem aqui a trimetilamina, o 3. E no cerne disso Freud atendendo essa paciente que fazia resistência a ele, também ela é 3. Ela também representa uma outra paciente mais interessante, mais inteligente, mais bonita, por isso ela não tinha que ter preocupações em mostrar sua dentadura, que não era postiça, e também é a própria mulher de Freud, que eu acho que ela estava grávida, e ela tem algum problema, e Freud diz que quer examiná-la. Então, o abrir a boca, na verdade, não é abrir a boca, é abrir as pernas. E a mulher de Freud se recusa a fazer isso. Freud fica um tanto indignado. Ou seja, a mulher de Freud coloca ele, quanto a isso, como o marido e não como o médico. Bom, e no cerne disso, o que há é um Freud culpado, não por ter, não culpado, sobretudo, por ter recuado no seu saber sobre o inconsciente, na sua construção da teoria, aí da fantasia, pela transferência com outro médico, seu amigo Fliss, né? Fliss, que acreditava na sexualidade de um jeito absolutamente louco, que a sexualidade estava determinada pela temporalidade do nariz. E Freud, inclusive, tem sonhos que Freud coloca essa teoria maluca de Fliss, e, bom, o que mostra que o amor é cego, né? O amor é cego. Isso, eu vou dizer aqui em algum ponto do livro que Freud chamava Fliss de seu demônio, no sentido grego, de demoni, de um ser intermediário entre os homens e os deuses. Então, Freud recua em seu saber para sustentar o saber de Fliss. O sonho é para mostrar a sua culpa, para mostrar a situação em que ele se coloca e para que ele possa seguir adiante e bancar o desejo dele. Então, por isso o sonho inaugural. Com esse sonho, não só
Eu ia dizer, não só ele deixa cair fleas, mas não é verdade. Ele ainda não vai deixar cair fleas, ele deixa cair o saber de fleas, que é essa maluquice da temporalidade do nariz. Mas ele continua escrevendo cartas para fleas uns 5 anos depois disso, desse sonho da injeção de Irma. Bom, e há um ponto importante que aparece nesse sonho, que é um ponto do estranho, é um ponto do horror, que são essas manchas esbranquiçadas, isso que é no fundo da garganta, um símbolo do horror, ou a gente pode dizer o símbolo da castração. Sérgio André diz isso naquele livro, O que era uma mulher, que mais do que até, ele fica mais atento a essas crostas cinza esbranquiçadas, que é um ponto onde mostra em que a relação sexual não cessa de não se escrever, ele fica mais atento a isso do que a fórmula da trimetilamina, que é com o qual Freud encerra o sonho, tá? Bom, a gente pode dizer, então, que esse sonho inaugural mostra a realização do desejo de Freud, que é sustentar sua teoria, que ele tinha recuado e por isso ele é o culpado, sustentar sua teoria da sexualidade e ao mesmo tempo, aponta para isso que é o complexo de castração. Com isso, Freud destitui o saber feliciano, vamos dizer assim, e começa a construir a sua teoria de que sonho é realização de desejo, né? Um desejo que não é. Então aí nós temos um Wunsch freudiano que não é esse do pré-consciente ou do consciente. Tá? E também Freud vai sustentar, se este é um sonho inaugural, em seguida tem um outro sonho que é fundamental, que é o sonho da bela açougueira. Então, eu sustento que o desejo é infernal nesse capítulo por duas coisas, porque é um lugar outro, porque é um lugar estrangeiro, também sustento que ele é infernal porque ele é insatisfeito. E aí é o outro sonho, o sonho da bela açougueira. Lacan que vai chamar assim o sonho dessa mulher do açougueiro de Viena, né? O sonho da bela açougueira mostra a insatisfação, que o sonho é um deslizamento metonímico, o desejo ali faz um deslizamento metonímico em que não se satisfaz, que não encontra o seu bem, aquilo com o qual se satisfaria, nunca. Por isso que o desejo é evanescente, vamos dizer assim. Bom, aqui. Eu vou ler uma coisa que eu escrevi na nota de rodapé da página 29, que o que não aparece no sonho, esse nome não aparece, Freud não diz. Esse amigo dele é Fliss. Na época do sonho, que é o ano de 1895, numa carta de 24 de julho, Freud começa a carta chamando-o de demônio, daimon em grego, né? Seu demônio. É ruim dizer assim, seu demônio, porque nós já estamos contaminados pelo sentido que tem no português, e não no sentido grego. Então, vamos dizer assim, tentem encontrar aí uma outra palavra, seu querido, seu intermediário com os deuses, seu ágalma, por que não me escreve? Como vai você? Será que não se importa mais nem um pouco com o que eu tenho feito? E mesmo depois desse sonho, de tudo que ele entendeu,
ele continua escrevendo a Flis por 5 anos. Em algum ponto, eu chego até a fazer uma brincadeira para dizer que, às vezes, mesmo quando o véu sobre o objeto amado começa a cair, demora tempo até se ir embora, né? Bom, e aí, então, eu chego ao sonho como insatisfeito. Hum? Insatisfeito. E é por isso que Freud vai colocar o sujeito histérico como esse que mostra o que é a neurose. Ou a gente poderia até dizer, mostra o que é o desejo para Freud. Por isso o sonho da Bela Sogueira é um sonho que Freud compreende o que é a histeria ali. Bom, mas aí eu tenho aqui um exemplo que é essa novela de Tolstói, que se chama De Quanta Terra Precisa um Homem. Eu vou fazer um pequeno resumo. É, um, é uma novela que mostra a oposição entre o campo e a cidade. Os ideais de Tolstói estão claros aqui. Essa coisa que Tolstói é um homem do campo, acha que o homem rural, camponês, ele é um homem mais verdadeiro, que a cidade corrompe. Ele é um pouco russoniano nesse aspecto, assim. E aí, então, esse camponês, Parron, que mora ali numa pequena terra que nem é dele. A mulher dele recebe a visita da irmã mais velha, é uma mulher citadina, e que fica contando vantagens para a irmã mais nova que mora no campo, como é boa a vida na cidade. E aí, em função disso, ele fica com a vontade de ter terras, de adquirir bens, de enriquecer. Ele consegue comprar um pedaço de terra, paga com muitas dificuldades, mais de um ano trabalhando, trabalhando, consegue pagar essa terra. A gente pode pensar assim. Bom, e aí quando ele consegue. O diabo sopra em seu ouvido, você precisa ter terra. Então é como se fosse assim: ele tem dentro da casa dele dois adversários pela novela. Ele tem a mulher e ele tem o diabo, soprando para ele insatisfações, né? Passa um pouco, quando ele já tem sua terra e já está trabalhando nela, chega um comerciante que veio do Cáucaso, ou seja, veio do sul da Rússia, onde vivem os povos de origem turcomana. Então, ele veio do sul e diz que lá vive um outro povo, os Bashir, que a terra é farta, que é barata, que ele pode comprar terra, muita terra, e que ele tem que aproveitar agora, né? E é o diabo que o atenta com a cobiça. Ele vai até o sul, então eu vou resumir aqui. Ele vai até o sul, já que o diabo semeou a discórdia entre ele e a mulher, pois ele pensa: todo mundo está lá comprando terra e só eu vou ficar de fora com nenhuma, eu tenho que ir, né? E aí, com isso, ele perde a vida feliz. Eu acho que esse é um lema de Tolstói, né? A mulher, na competição com a própria irmã, semeou a discórdia, que foi o meio que o diabo usou, e lá vai ele para o sul. E lá no sul ele encontra esse povo, diz que ele quer comprar a terra, eles mostram o tanto de terra que tem, e aí dizem assim: você vai conseguir pagar tanto, é um valor baixíssimo, por essa terra, se você cumprir o seguinte critério: amanhã, quando raiar o dia, você coloca um marco na sua terra e você coloca os outros 3 marcos para formar o que vai ser a sua terra, só que você tem que voltar, você tem que ir caminhando e você tem que voltar antes do pôr do sol. Se você voltar e o sol já se pôs, você perdeu tudo. Bom, é claro que ele vai, e a cada passo que ele dá, a cobiça é maior, ele vai, 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 e aí ele vira à esquerda e aí finca
o marco e depois finca o outro marco, e aí ele tem que correr porque o sol está se pondo, e está se pondo, mas aí ele tem esperança, porque ele percebe que mais adiante ele só sabe do pôr do sol na sua própria terra, ali é diferente. Então ele ainda tem um tempinho. Veja que a cobiça está assim, a cada momento. E aí, quando ele chega, ele corre para chegar até onde estão esperando ele, finca o último marco, e o coração dele está acelerado, ele cai morto, né? Ele cai morto. Essa cobiça que só se agiganta o impede de chegar a um lugar. Eu achei uma bela metáfora para dizer como o desejo é a insatisfação, né? Denise Salles, no ensaio final desse livro, que é uma crítica literária, uma professora especialista em russo, ela diz assim, ela explica a moral da história tolstoiana, assegurando que o sujeito não deseje mais. O que Tolstói diz é, o sujeito, para que desejar? Fique contente com o que você tem, reconheça que a vida no campo é o paraíso. Tolstói sabia como ninguém expressar as fraquezas humanas. Ou seja, o desejo é uma fraqueza. É essa a dualidade da obra de Tolstói. Muitos se manifestaram sobre a moral dessa novela, né? Mas eu vou dizer a que eu encontrei de Chekhov. Chekhov diz: costuma-se dizer que o homem precisa apenas de 7 palmos de terra, tá? Porque tem toda uma discussão que essa comentarista vai fazer, que é os 7 palmos de terra, a morte, e ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, Tolstói, de dizer que o sono é uma morte. O sono é uma morte. E é preciso se jogar nesse sono. Diz assim, costuma-se dizer que o homem precisa apenas de 7 palmos de terra, mas de 7 palmos precisa um defunto, não um homem. Olha como Chekhov escrevia maravilhosamente bem. O homem não precisa de 7 palmos. O homem não precisa de uma fazenda. O homem precisa de todo o globo terrestre, né? Então, eu vou ler para vocês qual é o sonho que, na véspera, o camponês vai dormir e, na véspera, na véspera dele escolher sua terra, ele fecha os olhos e teve um sonho. Viu-se no sonho, naquela mesma carroça, deitado, escutando alguém gargalhando lá fora. Levantou-se, queria ver quem estava rindo. Saiu da carroça e viu aquele mesmo ancião dos Basquir, que foi esse que determinou a ele como ele ia comprar a terra. Sentado diante dele, até não poder mais, rindo, segurando a barriga nas mãos. Ele se aproximou e perguntou: do que você está rindo? Nesse momento, percebeu que não era mais o ancião, mas o comerciante, aquele lá que disse para ele que ele devia comprar as terras no Cáucaso. Faz tempo que você está aqui? Ele pergunta. E o comerciante se transforma no camponês que ele vira no rio Volga. E depois não era mais o camponês, e sim o diabo, com chifres e cascos, rindo dele, rindo às gargalhadas. Pacum aproximou-se para observar melhor. Que homem é esse? Então percebeu que o homem que estava morto e que o morto era ele mesmo. Sentiu o terror invadi-lo e acordou. Ou seja, o personagem já sabia, no dia anterior, nesse saber sem sujeito, com seu sonho, o que iria acontecer no dia seguinte. Bom, então tá aí. A insatisfação humana, a insatisfação que se mostra no sonho, ela do tamanho do globo terrestre, como diz Chekhov. Então, eu acho que é uma bela metáfora para dizer
que o sujeito falta ser. Embora eu não tivesse colocado aqui no título do que eu estou falando, o pé da letra, enquanto eu estava escrevendo isso, eu vou pegar esse pé da letra com o qual você denomina o estudo de vocês, viu, Catarina? Na instância da letra no inconsciente, que é um texto de 1957, Lacan escreve sobre a metáfora, uma palavra por outra. Eu vou passar ao largo de toda a explicação dele, do exemplo do feixe, de Boss, tá lá. É fato que a letra mata, dizem, enquanto o espírito vivifica. E nesse item, intitulado A Letra no Inconsciente, Lacan escreve: a obra completa de Freud tem inferências lógicas a cada 2 páginas. Trata-se da letra do discurso, em sua textura, seus empregos e sua imanência na matéria em causa, pois com esse texto abre a via régia do inconsciente, e Freud estipula como é preciso entendê-lo, ao pé da letra. Né? Então, ao pé da letra é preciso se entender os sonhos, decifrá-lo ali, nas homofonias, nos equívocos. Ninguém vai me perguntar nada, vai me interromper nada, eu estou falando, estou falando. Vamos lá, digam alguma coisa. Continuo? Andréia, é que está tão rico, eu acho que você pode continuar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, a Andréia já disse que é possível, né? Fique à vontade. Mas, por mim, você pode continuar. Então, no ano seguinte a essa instância da letra, de novo Freud está ali, desculpa, de novo Lacan está ali marcando que para Freud, né, nessa via régia, a interpretação é feita ao pé da letra. Na direção do tratamento, Lacan escreve o que estrutura o desejo. Ele vai dizer: ele se produz para além da demanda, desbastando ali a necessidade. Mas o desejo também se cava no para quem. Ele evoca a falta a ser, sobre as 3 figuras do nada que constitui a base da demanda. Ele tinha dito 1 página antes, as paixões, né? As paixões do ser, amor, ódio e ignorância, que, aliás, foi o tema do nosso encontro ano passado em Curitiba. Né? Então, ele vai dizer que o desejo se afirma como uma condição absoluta. Eu queria marcar 2 coisas que Lacan diz nesse primeiro texto que eu cito, é a instância da letra. Primeiro, ele designa por letra o suporte material que o discurso concreto toma emprestado da linguagem. Veja, ainda não é a língua, ainda não é o gozo, não é o objeto A, é bem antes, mas ele já está aí num suporte concreto, material, na materialidade, que é um mo que é na materialidade da palavra, né? Bem antes dele dizer isso, bem antes de La Língua. E ele também diz nesse texto de 1957, assim, vou ler para vocês. Também o sujeito se pode aparecer servo da linguagem, o é ainda mais de um discurso em cujo movimento universal seu lugar já está inscrito em seu nascimento, nem seja sob a forma de seu nome próprio. Então, um nome próprio é alguma coisa ali que amarra o sujeito. E que ele diga isso em 57, quando lá em 75, quando ele vai falar dos nós, ele vai colocar ali o nome do pai como um name, né? Então,
É porque eu pensei nessas duas coisas que mostra como a gente não pode falar assim, um primeiro Lacan, um segundo Lacan, como se abandonasse o primeiro e aí já tem o segundo, quando isso que ele foi construindo já estava aqui, nesse texto já tem algo do que esse ao pé da letra, é claro que não é ainda a letra como lalanga aí, mas já está aqui esse esse apoio concreto que tem a palavra, né? Eu vou tomar mais uma coisa desse texto. Ah, não, vou tomar mais duas coisas. Por isso, eu até tenho a sugestão assim para vocês, que depois que vocês terminarem a interpretação dos sonhos, vocês podiam pegar esse texto, a instância da letra, vocês vão ver o tanto que Lacan fala da interpretação dos sonhos nesse texto, né? Lacan lembra que Freud recorre aos hieróglifos do Egito. Vou ler, então, um pedacinho. Onde seria ridículo deduzir da frequência do abutre, que é um aleph, ou um pintinho, que é um vô, para assinalar uma forma do verbo ser e também os plurais, que o texto concerne minimamente a esses espécimes ornitológicos. Ou seja, eu queria encontrar, eu não consegui hoje procurar, eu queria pegar trechos assim disso do rebus, né, que Champollion decifrou, da pedra mesmo, da roseta, porque o que Lacan está dizendo é que aparece um monte de animaizinhos, de abutre, mas seria uma besteira achar que cada vez que aparece o pássaro é para dizer pássaro mesmo. É isso que ele está querendo dizer. Tem alguma coisa que se transporta do abutre ou das espécimes, Lacan diz bem rebuscada, das espécimes ornitológicas que aparecem, que tem a ver com o verbo ser, tem a ver com os plurais, tudo isso tem que ser decifrado como um enigma. Freud encontra meios de se orientar nessa escrita por certo emprego do determinativo, acrescentando o expoente de uma figura categórica, a figuração literal de um tempo verbal. Então, há um tempo verbal no sonho, que é o tempo do desejo realizado, vamos dizer assim. É claro que é um desejo realizado que vai deslizando, deslocando. Ele se realiza e, quando se realiza, ele já se deslocou. E assim vai. Mas há um tempo e há uma figuração literal. Por isso é como um rebus, né? É uma coisa que as imagens vão ser transpostas em representativos, como Freud diz, ou insignificantes, né? Mas para melhor, num tempo verbal, mas para melhor nos remeter ao fato de que estamos numa escrita em que até o pretenso ideograma é uma letra. É uma letra. Então, todos os desenhinhos que aparecem nos sonhos, assim como todos os abutrezinhos que aparecem lá na escrita egípcia, que Champollion decifrou, todos esses pretensos, ele bota entre aspas, ideogramas, são letras. Né? Então, tudo que o sujeito conta em seu sonho pode ser transposto em termos de significante. Né? E aí sim, Lacan vai dizer, 2 parágrafos depois, praticamente Freud e Champollion. Freud um decifrador, né? E Lacan escreve. Ou seja, o sonho é um rebus, escreveu Freud. Ou, dizendo com Lacan, um pretenso ideograma
que é uma letra, ideograma, que é uma letra. Então, a interpretação dos sonhos está cheia, o texto, o livro está cheio de exemplos de imagens que remetem a palavras. Eu estava lendo um deles, um dos sonhos, que está no volume 4, que é o sonho da monografia botânica. E lá são vários, né? Várias imagens, vários ideogramas que remetem aos acontecimentos e tem ali uma pletora de significantes, né? Tá aí um exemplo de um sonho. Sugiro vocês, não os que já são do grupo que já estão estudando, aos outros, a retomarem o sonho da monografia botânica. Ô, É, Andréia, e é um sonho que ele repete, né? Assim, porque em cada local do livro que ele está explicando alguma coisa, ele retira alguma coisa desse sonho da desse monografia. E o de sonho. Irma também, né? O de Irma também, mas o desse sonho, de fato, é muito importante. Assim, E ele eu acho faz nessas estações. ele até cita mais adiante, lá nas novas conferências introdutórias, muito tempo depois, quando ele vai fazer ali uma conferência sobre os sonhos, eu tenho a impressão que este é um dos sonhos que ele vai pegar. Então, é muito importante esse sonho, para entender o que é o rebus, né? O sonho como um rebus, né? E aí ele diz assim, tem uma coisa que ele fala, né, nessa página da instância da letra, quando ele diz aqui do rebus, ele diz, é como um aleph, é um aleph. Eu achei isso, eu achei isso muito importante, porque, bom, eu vou voltar a esse aleph, né? Ele diz, então, aqui, em 57, do aleph. O aleph é o nome dado a essa primeira letra do alfabeto dos idiomas semíticos, fenício, aramaico, árabe. Então, é o Aleph, assim, no masculino, né? E Lacan fala do Aleph nesse texto, nesse texto de 57, e ele vai falar do Aleph no Seminário 21, em 74, né? Então, a gente pode pensar assim: o que seria essa letra que é um Aleph? O Aleph, no Seminário 21, ele diz assim: o Aleph, mas será que esse não poderia ser uma? Pergunta Lacan, no Seminário 21. Segundo estudiosos da linguística, o Aleph, do idioma fenício, foi ele que deu origem ao alfa grego e ao A latino, posteriormente, né? Então, quando Lacan pergunta lá no Seminário 21, mas será que esse não poderia ser uma? Né? É porque há o da marca que não cessa aí de se escrever, ele diz. E, e é aí que a letra seria, esse do Aleph é uma, né? Então, há o que é que é o significante, vamos dizer assim, há primeiro, há um significante, mas há uma que é o objeto A, que é o A, né? É o A, por isso que ele diz uma. Então, essa letra que vem no lugar do vazio do ser objeto A, isso já seria diferente. É aí que eu gostaria de parar para discutir com vocês. Uma coisa são as cadeias significantes, ou os representantes que estão nos sonhos, como palavras que se deslizam e fazem cadeia, que são uns. Depois Lacan vai dizer que nem fazem cadeia, mas há um encadeamento aí dessa letra. Então, o pé da letra
de que Lacan está falando em 57 não é essa letra lá, língua, como isso que fica lá e que não faz cadeia, que é como um aluvião. Aí é uma letra que é objeto A, que é gozo. Bom, eu paro por aqui. Andréa, muito obrigada. Que, que conferência, né? Maravilhosa, riquíssima, assim. Sua fala, sua transmissão é sempre muito invocadora do nosso desejo de saber, de aprender, de estudar. Muito obrigada mesmo. Na verdade, não é assim uma conferência. Eu fui preparando de ontem para hoje e, e aí, cada vez que a gente estuda, a gente vai descobrindo coisas. Por exemplo, a Marisa deu um seminário no mês passado, Marisa Costa, aqui, em que ela disse assim, ela, ela, ela fez um apanhado dos vários textos de Freud, onde Freud falava sobre a lógica. Sobre a lógica. Daí eu falei, nossa, Marisa, como você... Desculpa, alguém está me ligando aqui, saiu minha imagem. Eu não sei nem o que fazer, vou esperar aqui que a ligação vai terminar. Para nós está aparecendo, para mim está aparecendo. Está aparecendo? Bom, então, Para mim, aí a Marisa fez ela fez essa pesquisa do tanto que Freud falava em lógica. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado tanto que Freud fala de lógica mesmo. É que eu nunca tinha lido o Freud assim, indo atrás das referências da lógica. Pois daí, a gente lê e esquece as coisas. Ontem, pegando a instância da letra que eu fui lendo, tem um parágrafo da instância da letra, eu não marquei qual página em que Lacan diz assim, a cada texto ou a cada algumas páginas de Freud, Freud está nos falando sobre a lógica. Quer dizer, Lacan está dizendo existe lógica no texto freudiano. Bom, vou esperar agora vocês conversarem comigo. Vamos ver. e a interpretação dos sonhos, né? É pura lógica. É pura lógica, né? Eu acho assim. Bom, eu fiquei agora instigada a arrumar aí algumas pessoas para estudar comigo a instância da letra, né? Já li algumas vezes, mas a gente sempre lê diferente, né? A gente sempre verifica outras coisas que não tinha visto. Então, eu vou deixar aberto assim para as pessoas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Oi, Kátia, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Só um minutinho que eu vou falar aqui a boca das meninas. Desculpa. A senhora podia, por gentileza, depois disponibilizar essa bibliografia que a senhora falou. Eu sei que a senhora falou muito do seu livro, eu já providenciei, inclusive. Mas eu fiquei interessada. Eu vou. Deixa eu ver aqui onde foi que eu anotei. Gente, eu anotei tanta coisa. O livro do Tolstói, por exemplo. O livro do Tolstói. Eu vou tirar uma foto e mandar as referências. É uma novela linda, vocês vão gostar muito de ler. E vou mandar para a Catarina, tá? Ok. E esse texto de Lacan, a instância da letra no inconsciente, está nos escritos. Está nos escritos, é aquele calhamaço assim. Sim, 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 sim. Que a Catarina também pode lhe dar a referência aí. O que mais que eu falei? Eu acho que só falei desse, não foi? Na direção do tratamento, também está nos escritos. Ah, já achei. Pronto, eu já marquei. Obrigada. Qual é o dia que a senhora vai estar em Alagoas?
22 e 23. 22 e 23. Tá certo. Bom, você vai gostar de ler essa novela russa. Eu estou vendo aqui que você tem um nome russo, Kátia, escrito desse jeito, né? Com Y. Ó. É a realidade, viu? O nome não é escrito com THY, não. É porque toda vida eu conto essa história quando alguém acha bonita essa escrita. É que para mim poder criar um e-mail com meu nome para apresentar na universidade, e tinham mais de 6 mil homônimos, Kátia normal, com I, entende? Então, Entendo. eu desesperei. Eu disse, gente, eu falava com a minha orientadora e ela não quer saber, o e-mail tem que ser seu nome. Aí me deu o estalo de colocar HY. Só tinha eu mesma. Então, deu certo. Aí, por conta do meu e-mail, sempre que eu vou me inscrever em alguma coisa, eu coloco o meu nome com HY para não ter problema em relação a isso. Enfim, eu vou tentar ir para o dia de autógrafo do seu livro. Não sei se vou conseguir. Eu estou vizinha, eu estou em Fortaleza. Eu vou tentar ir, mas depois também, eu já anotei seu e-mail, eu vou mandar umas perguntas para a senhora, depois que eu ler Pode, o livro, depois que eu ler o livro, porque obviamente ele vai encher de perguntas. Isso é um fato. pode Então, mandarei as perguntas. Obrigada. mandar. Obrigada, Cátia. A Alba levantou a mão, depois a Tatiana. Tatiana, você pode falar depois da Alba, viu? Eu adorei, André, o que você trouxe. E eu coloquei aí umas fotinhas do Museu Champollion, porque aí as pessoas podem ter ideia aí desses rebus todos aí no Uhum. chat. Conte então, Alba, que nós duas, antes de ir para o encontro que foi em Barcelona em 2018, fomos a Figeac, que é a cidade onde nasceu Champollion, tem um museu dele, tem uma praça que está os rebos todos que ele decifrou espalhado pelo chão. Então, Ah, eu nem ia colocar essa coisa pessoal, mas eu tenho uma foto sentada e aqueles rebus todos no chão. Já vou colocar aqui, já que você denunciou aí. Coloca, Alba. É porque dá para ver exatamente o que você está falando e como Freud pegou a interpretação dos sonhos como esse rebus, só que você fez uma coisa ainda mais bacana, que é pegar isso, juntar com a instância da letra e nos últimos seminários de Lacan. Muito, muito bom. Um trabalho que eu acho que você vai ter que depois escrever para a gente. é porque isso foi uma coisa assim. Eu escrevi tudo, e daí fui me tocando que já estava nos primeiros textos de Freud essa materialidade, a materialidade da palavra já estava lá, já estava o Aleph, que depois ele vai no seminário 21 dizer objeto A, tem que tirar esse e fazer que é uma. Então, veja como é uma banda de Mébius a obra de Lacan. Hã? E quando vocês veem esse negócio de o primeiro Lacan, o segundo, e agora inventaram um ultimíssimo Lacan, né? Assim, um ultimíssimo Lacan, você retira esse dentro e esse fora, é uma face só de uma obra. Isso que eu pensei, meu Deus, mas ele já tinha falado do Aleph lá na instância da letra, que ele vai pegar para falar o que é Lalang lá no 21. É uma riqueza, assim, uma obra, né? Muito O, obrigada. Andréia, a Tatiana fez uma pergunta aqui no chat, mas eu vou lançar uma pergunta que esqueci, mas anotei aqui para falar, né? Você Você, falou, você, fala, lê, você daí lê a pergunta dela para mim, porque eu estou no telefone, então eu não tá? consigo ver Vou lá. ler, ou se a Tatiana quiser falar também, viu, Tatiana? Eu vou logo lançar a minha, assim, porque é uma questão que muitas vezes as pessoas chegam nem na leitura, não conhecem bem ainda nem o Freud, nem tanto, Uhum. assim, não tem um acompanhamento assim, da psicanálise e pergunta assim, o desejo não é consciente, não é pré-consciente. Que desejo é esse que fala no sonho, né? De que desejo é esse que o Freud está tratando? Porque você falou assim, né?
Não tem a ver com o desejo consciente nem do pré-consciente, é de outra ordem, né? Talvez Uhum. por isso essa questão assim do infernal e que teria a ver aí com o traumático, né, do encontro sexual infantil, com o sexual do infantil. Aí, se você puder falar, né, isso. É, E você quer que eu leia a da Tatiana ou você responde aí a partir daí? Responde não, não, eu né? vou Comenta. respondo a sua e depois, se a Tatiana não quiser perguntar, é, Eu eu leio. você lê. Tá bom. Eu acho que o Wunsch esteja ali num lugar de não saber para o sujeito, mostra o que é a concepção que Freud tem ele não diz ainda sujeito, ele diz o Uhum, indivíduo, uhum, mas ele vai dizer aí, né, que ele tirou o eu não é senhor da própria morada. Então, o que Freud faz é de colocar um ser humano aí como não senhor de sua própria, o ser humano tendo um lugar aí que não é o do eu, que ele não é senhor de sua própria, do seu próprio destino. É uhum, esse Wunsch do qual ele não sabe, a não ser assim por atalhos, que vão definir o caminho de sua vida, vamos dizer assim. Eu digo caminho até para marcar o pé, né? Por isso que Lacan também vai dizer se pensa com os pés, né? Vamos pensar aí que esse pé da letra é o pensar com os pés, é assim, não é pensar com a cabeça com o eu bem pensante. O Wunsch freudiano é pensar com os pés, com o pé da letra de um saber que o sujeito não tem sobre si mesmo e que lhe aparece assim, como um clarão. uhum. Muito bom, André. Obrigada. Gente, alguém tá falando aí que tem um ruído. Vocês estão escutando esse ruído? Eu não estou Ainda escutando. alguém mais, né? Pronto. Estou escutando, não. É, Não estou escutando também, não. ótimo, então. Ah, deixa eu ver. A Marielle quer fazer uma pergunta, mas antes tem a Maristela e eu vou fazer a da Tatiana. A lógica é para você, se possível, falar um pouco mais sobre a lógica da repetição dos sonhos. Foi a questão da Tatiana. Uhum, tá. É, bom, veja só, que Freud escreve em 1900 a interpretação dos sonhos, o sonho é realização de desejo, mas por que alguns sonhos? É uma pergunta assim, então por que alguns sonhos trazem a marca do sofrimento? Por que trazem o traumático? É claro que Freud depois vai complementar sua teoria sobre a interpretação dos sonhos. Por isso vocês vão ter que pegar pelo menos dois textos que estão lá adiante nas conferências e outro nas novas conferências. Porque o que tem aí? Tem aí que Freud percebe que o sujeito repete os sonhos de angústia, ele se angustia com isso. Então, há alguma coisa que é o traumático, que é isso que se repete. Por que se repete? O que tem aí entre a interpretação dos sonhos e depois os textos mais adiante? A concepção de Freud de que da pulsão de morte. Nem tudo se escreve, nem tudo é representável, e exatamente aquilo que não é representável, que é o traumático, ele insiste, né? Então, é essa a repetição. Então, a repetição é o além do princípio do prazer, né? Além do princípio do prazer, que Lacan vai chamar de o gozo, e depois colocando como algo do real, mas não vou falar disso agora. Eu só sugiro que vocês leiam, então, depois que terminar a interpretação do sonho, essas conferências que estão adiante, porque daí, inclusive, nesse seminário 21 de Lacan começa falando dessa conferência, dessa conferência sobre os sonhos que está na nova conferência, porque ele vai dizer uma coisa ali.
ele vai dizer que Freud vai compreender, então, que o sonho não é apenas realização de desejo. O sonho é feito para manter o sujeito dormindo, Dormindo. dormindo, né? Isso fica bem claro. E as primeiras aulas do Seminário 21 de Lacan é todo mostrar o que está ali em Freud. Sobre... A gente pode até dizer que vou retomar, então, o que Quiné falou ontem à noite sobre a ignorância, vamos dizer assim. O sujeito não quer saber, ele quer ficar dormindo. É isso que Freud, quando ele muda a sua teoria dos sonhos, ou complementa, vamos dizer assim, é porque ele sabe aí que o sujeito quer dormir. O André, ele já diz isso, eu acho que é no capítulo 4, ele já diz isso, que a função do sonho é manter a pessoa dormindo. Isso. Já diz ali mesmo. Que bom. Maristela, Oi, gente, boa noite a todo boa noite. mundo. Oi, boa noite, Ela. Catarina, que prazer, obrigada, tá? Por esse presente aí que você elaborou, né? O presente é a Andreia, né? Antes de pedir a Andreia para responder a uma pergunta que vou fazer, na verdade, assim, vou pedir para ela falar um pouco mais, por favor. Eu quero falar da alegria de ver a Alba, né? Eu vejo a Alba desde sexta-feira. Ontem ela estava toda na rede, ouvindo a Ana Laura e Quiné, estava prestando atenção. Um prazer, uma alegria. E quanto a Andréia, eu acho que eu não vou me cansar de dizer do prazer, da alegria, do grande aprendizado, e é sempre desejoso ler de novo, ler outra vez o livro dela que eu tenho aqui, já tenho o fichamento dele, inclusive, maravilhoso, maravilhoso. E eu não sei por quê, mas tem um lugarzinho que a Andréia não falou, Andréia, muito obrigada, né, por você ter trazido tanta coisa linda hoje, nova, do mesmo livro, né? É a repetição que não é do mesmo. Então, e também da sugestão do Tolstói, que eu vou dar uma olhadinha também, que ele é maravilhoso, né? É sobre o inferno como um não lugar. Se você pudesse falar um pouquinho desse pedacinho, é pequenininho, né? Mas, sobretudo, é porque eu me lembrei da questão da pulsão, que quando você fala, cita o Dante, né? Que ele começa a errância com perdida em uma selva escura, áspera, dura, com medo, extraviada em uma selva selvagem. Então, na verdade, é porque isso me lembrou muito a questão da pulsão, né? Essa palavra errância que você colocou me lembrou muito isso. Não sei se você pensou nisso, colocou, mas se você pudesse falar um pouco, e desde já eu agradeço muitíssimo. Belo presente. Muito obrigada, Maristela. Eu acho que você fez uma pergunta que você já respondeu, o não lugar como esse lugar vazio do ser. Mas eu acho que o próprio. Eu estou meio esquecidinha do meu livro, assim, desse capítulo, mas eu acho que o próprio Marlowe, porque isso está no Fausto de Marlowe, ele diz que o inferno é um não lugar, quer dizer, é um nada, né? Eu relaciono com esse vazio do ser, vamos dizer assim. No mais, você respondeu melhor do que eu, isso. Retomando aí algumas citações, essa selva selvagem, né? Acho que é isso. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço os comentários que você fez sobre o meu livro. E eu estou vendo que cada um que falou aí, você, Maristela, a Josiana, está todo mundo de vermelho. E eu hoje não estou de vermelho, mas eu vou levar um vestido vermelho para Maceió. Vou arranjar um outro vestido, vou levar um vestido vermelho
para a festa do lançamento do livro do Diabo. Catarina está sem áudio. Desculpa. Desculpa aí, obrigada, Marielle. André, eu disse, eu arrumei uma blusa vermelha só para lhe homenagear. Você foi a primeira de vermelho. Eu vi 3 de vermelho e eu hoje não estou de vermelho, mas deixa estar aqui, mês que vem eu vou estar de vermelho aí. Maravilha. Olha o Aldenor. Tem óculos, André. Seu óculos é vermelho. Ah, verdade, o óculos é Seu vermelho. batom Tá. também, acabei de observar agora. Gente, eu acho que a Aldenora mandou uma mensagem. Você quer falar, Aldenora? Querida Aldenora, acho que é Foro de Aracaju, né? Eu acho que é ela. É porque eu tô com a garganta tão péssima e é Ô, preciso, Aldenora. Você quer que eu leia ou você pode falar? por Pode? favor. Ah, para eu ler? Leio. Não, leia. Melhoras. É, Pois tá, melhoras. E deixa eu abrir aqui, viu, mulher? obrigada. Pra eu- André, obrigada pela transmissão. Fiquei instigada. Se o sujeito se constitui com a entrada da linguagem, a língua é anterior a essa entrada, porque no grafo o antes é mítico. Então, não acho que dê para dizer que é um antes. Acho que você também já responde a pergunta que me faz, Aldeonora. É mítico, não há um antes e um depois que possa pensar assim, primeiro entra o significante, depois entra... Não, não. Tem alguma coisa aí que não dá para saber exatamente o que vem antes e o que vem depois, mas que fica ali como aluvião. Quer dizer, entra e fica aluvião, e entra e fica ali como essas pedrinhas, esses cascalhos que ficam no fundo do rio. Então, há uma coisa que eu pensei, se o desejo é evanescente, quer dizer, se ele desliza pelos objetos, Freud já disse, os objetos da pulsão são os mais variáveis possíveis. Mas tem alguma coisa que não é evanescente, que não é variável. E é isso, a língua. Isso que fica ali, como cascalho que passa a água do rio e tem algo que ali permanece. Então, o jeito como entraram as primeiras palavras para uma criança, como o som se fixou ali. Isso é a letra que não é o evanescente, é o que fica. E a gente percebe pelos depoimentos de passe como isso fica. Isso permanece para os sujeitos. A gente tem vários depoimentos de passe que mostram isso. Eu não estou lembrando agora desses últimos depoimentos que a gente escutou. Eu não lembro, para dar um exemplo, mas posso falar isso mais adiante. Obrigada, Andréa. Ô, Andréia, tem algumas mensagens aqui, deixa eu dar uma olhadinha, viu? Rodando aqui a manivela, mulher. Tem aí paciência. Falando sobre o interesse do grupo, né? Tem interesse nisso aí, está bem? Deixa eu ver. As fotos da Alba aqui, do Museu Champollion. Alba, muito obrigada. Tem uma foto belíssima dela aqui também. Deixa eu ver quem mais. Gente, Acho que isso. eu tinha colocado uma pergunta e apaguei. Eu estava com vergonha, mas eu vou comentar. Pergunta. Não, é que eu fiquei pensando assim, que nem agora você falou do passe, tem algo que insiste ali, algo que fica. Seria, eu pensei assim nesse vazio, né, dessa coisa de não ser dono, parece que a minha pergunta tinha sido essa, de não se sentir dono da sua própria casa, da sua própria morada, né? E aí eu imagino O eu não é dono, né? O eu não é dono da própria casa, ou seja, tem um lugar na qual ele é servo. Eu vou pensar assim, estou juntando Freud e Lacan, Marielle, porque Lacan vai dizer nesse texto A Instância da Letra que o homem é servo da linguagem.
Ele é escravo da linguagem, vamos dizer assim, né? E seria esse tipo uma repetição, mas eu não posso usar esse termo, mas algo assim que fica ali batendo nessa porta, querendo até o sonho, que nem o sonho tem algo de apavorante, de que a pessoa até no próprio sonho fala, é só um sonho, né? Sim. É isso o traumático, né? Freud vai dizer que isso é o traumático, que insiste no sonho. Então, isso que fica é essa vontade de entender, conhecer o que é esse eu, afinal, que não é dono. Eu só diria assim, essa vontade, veja que há uma vontade de, claro que, eu não vou dizer vontade, porque não é isso da psicanálise, o sujeito tem um desejo de saber, Lacan pensou que tinha isso, um desejo de saber, e depois ele vai dizer que, na verdade, é mais intenso, é o desejo de não saber, de continuar dormindo diante disso. Veja que paradoxo é isso. Então, uma pessoa faz análise e faz todo um caminho de deciframento, de saber, inclusive, de chegar no ponto disso, de como escutou as primeiras palavras e o efeito que isso deu nela. Ah, pronto, lembrei. Eu estava lendo, uns dias atrás, a Wunsch 22, e eu estava lendo o depoimento de Anastácia Tsavidopoulos. E aí tem lá uma palavra que remete a algo muito precoce. Ela não diz qual é a palavra, mas ela diz que tem uma palavra. E é com isso que se mantém ao final da análise dela. Então, é claro que a letra está ali no começo de uma análise, mas o sujeito só vai se atentar para ela muito além, é preciso um caminho grande, um caminho para construir o sintoma, um caminho para essa construção fantasmática, e até o sujeito saber quais são essas letras, assim, a Lalang, que foi determinante em sua vida. Bote aí algumas décadas de análise para saber isso. Andréia, lembrei da Camila Vidal, Ah, cucaracha, pronto. Cucaracha, tá aí, da Camila Cucaracha. Eu quero dizer para vocês que a gente tem uma convidada no nosso Encontro Nacional de Belém, que é a nossa colega de Córdoba, que também tem uma questão com Del Valle, que é o nome dela. Del Valle. Uhum. É ela que fala da escritora Pizarnik, né? A escritora argentina, que ela relaciona com. Eu acho que eu. Ela vai estar em Manaus, viu? Foi convidada e aceitou. Que coisa boa que ela vem. Gente, alguém mais, né, quer fazer uma pergunta? A Soneide deixou uma mensagem. Quer falar, Soneide? Bom, eu só queria agradecer, tá? Que acabou que queria agradecer, eu fiz aí o comentário, mas e realmente um paradoxo. Quero falar sim, Catarina. Ô, Soneide, fala. Gente, se alguém quiser falar, né, vamos Ainda levantar tem a mão. tempo. Sim, e eu já vou dizer assim, Andréia, como é que você está de tempo? A gente encerra depois da Soneide, ou mais alguém pode fazer alguma pergunta? Fique à vontade, viu? Às 22 horas é porque essa sala já é reservada para essa atividade, viu? Oh. Fiquei com vergonha agora. Calma aí que eu não vou espremer a Andréia, não, minha gente. Ela precisa vir dia 22. Diga, Soneide. Posso falar? Estou com o microfone fechado. Não, Tá Estão me bem? ouvindo? Sim. sim.
Então, queria falar, como eu estava falando ali, que é muito bom ouvir a Andréia e também ela trazer essa coisa de primeiro Lacan, último Lacan, segundo Lacan, porque eu não consigo compreender isso. Eu acho que Lacan é um só. Ele vai evoluindo e criando mais coisas, né? E aí, quando a gente vê as pessoas falando desse último Lacan, não sei o quê, eu fico meio, acho muito complicado isso. Então, fiquei muito feliz de você. Concordo, acho que não é isso. Lacan é um, do início ao fim. Outra Uhum. coisa, deixa eu ver se eu lembro que eu escrevi aqui. É isso que eu estava me explicando, né? E que é muito bom te ouvir. E estou esperando você para assinar dar meu autógrafo também. É muito bom ler e ouvir você. Muito obrigada. E a gente vai se encontrar em Belém? Você vai a Belém? Eu acho que não vou. Mas eu vou ao Rio de Janeiro esse ano ainda. Eu te escrevo antes. Tá bom. Aldenora, precisando sair. Tá bom, Aldenora, muito obrigada. Rainer, Ave Maria, nem que não tivesse tempo eu voltava a ligação. Fala, Rainer. Estou com um probleminha. André, primeiro, assim, um prazer estar aqui, a gente ouvindo, e também a Catarina com esse pessoal maravilhoso de Alagoas. Falou um negócio que o Somente falou aí. Então, quando o primeiro Lacan é o campo da linguagem, o segundo Lacan é o campo do gozo. Quando ele vai falar do campo do gozo, ele não. Já estou com um pouquinho de dificuldade de falar. Quando ele vai falar do campo do gozo, ele dá uma continuidade, só que o significante ele já apresenta de forma diferente, não caducando o que ele falou antes. E a questão de la língua que eu vejo. La língua são restos e detritos de palavras que o sujeito escuta lá, lá bem pequenininho ali. Restos e detritos de palavras que vão se tornar um aluvião. Só isso que eu queria falar, complementar. Uhum. Eu estou muito bem hoje. Rainer, você está com isso bem assim, porque seu livro está para sair, e eu lembro eu escrevi a apresentação dele, e eu lembro que tem 2 ou 3 casos clínicos em que você trabalha lá a língua, né? Então, já fazendo aqui uma divulgação do seu livro, por isso que você está bem com isso. Obrigada. Inclusive, André, eu não sei se eu vou poder. Se eu puder, capaz eu ia ter em Alagoas quando se for lá. Oba! Sim. E o motivo que eu disse para a Soneide que eu ainda vou ao Rio esse ano é exatamente para o lançamento do seu livro. Eu não ia dizer isso. A Soneide vai lançar o livro dela, relançar o livro dela de fora, né? Agora, a Maristela organizou, né, Maristela? Isso mesmo, e depois virar a Rani. Ó, amanhã é a Alba que vai trazer um caso clínico. Aí é a Alba, né, Alba? Sábado, a Soneide aqui em Juiz de Fora com a gente. Agora, e depois, dia 7 de outubro, a Rania com a gente em Juiz de Fora também. E quem sabe eu também pego carona no Volvo lá na Andréia. Agora, Final de setembro, né? É setembro. Andréia. Minha ideia já vai sair agora, Andréia? Eu acho que... Bom, eu gostaria que saísse antes do encontro de Belém, mas vamos ver. Mas o meu também nem sei quando vai sair, não. Estou assim, muito esperançosa que saia agora, não. Uhum. Hoje, então, um abraço para todo mundo aí. Então, um beijo. Muito obrigada pelo comentário, Rainer. Eu gostei muito, viu, André? Como sempre, gostei muito da sua palavra aí e das colocações da Alba aí no chat.
chat. Você colocou As fotos, as imagens e a foto. E, pergunta. Catarina, como eu fiquei, Vira na guitarra, a gente vê vocês todos aí, tá bom? Beijo para eu, todos. eu Obrigada, denunciei Raia. eu denunciei as fotos que a Alba estava querendo colocar, eu denunciei o livro da Rainer, que ainda nem saiu, é porque eu estou entre grandes amigas, por isso que eu tive essa, Sim, viu? e é Acho que uma honra para acho que a mim, aula vai ser André. convidada agora, né? Agora amanhã, né? Da Eliane, né, Eliane? Uhum, Amanhã, né? isso. Amanhã a gente vai estar lá. Estava Amanhã lembrando aqui, estaremos recebendo a Alba. nos encontrando aí por aí, né? O último encontro nosso em Barcelona, eu, Álvaro, André ali, uma turminha, né? Que sempre nós nos encontramos aí nesses Bom, nacionais e tem, internacionais. alguém tem mais alguma pergunta aí apareceu pelo chat, Catarina? Soneide escreveu alguma coisa sobre o sonho como desejo de dormir, tem no seminário 11 passagens muito Sim, bonitas. sim, muito bonitas. Ótimo. Vamos, Uhum, vamos, vamos passar por lá também. uhum. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat, só os agradecimentos. E gostaria muito de agradecer a você, Andréia, pela disponibilidade e fiquei muito feliz. E com a presença assim, da Alba, da Rainer, a Maria Emília, que está aí. Vez ou outra, Maria Emília aparece, manda uma mensagem. Obrigada aí pelo companheirismo, né? A Maristela também, a Sandra, a Marielle, todos vocês, né? Muito obrigada aí pela participação. E a Andréia, né? Dispensa apresentações e maravilhosa. Muito obrigada, Andréia. Ô, Muito obrigada. Catarina, Oi, esqueceu de oi. mim, né, Catarina? Cadê tu? Ai, Meire, tu estava na outra página. Que a André encheu aqui a sala. Ô, Tô te mulher. enchendo o saco, Catarina, te enchendo o saco. Um beijo, Meire obrigada, viu, maravilhosa. Catarina? Muito obrigada por participar também, né, Andréia? Uma Muito maravilha. obrigada a todos e mês que vem eu estou aí. Eu só falei do primeiro capítulo do livro, o resto eu vou É, falar é. pessoalmente, E eu tá? vou agradecer também, minha gente, a presença dos meus colegas do Fórum Alagoas, né? O Marcel, a Wildcléia, o Alderley. Se eu não estiver vendo todo mundo, muito obrigada, gente. Viu? Então, boa noite. E, Andréia, gratidão. Eu que agradeço. Beijo. Obrigada a todos. Beijo, tchau, gente. Beijo. Beijo.